Continuando a leitura de onde paramos no vídeo anterior, capítulo 2, a mecânica da salvação. Na mecânica da salvação temos algumas etapas. Graça preveniente ou precedente opera no pecador a fim de que o mesmo tenha condição de responder ao apelo divino para a salvação. Isso porque todos nascemos em depravação total. E a operação da graça é a operação da graça que possibilita o arrependimento e a fé. Abre aspas. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Fecha aspas. Romanos capítulo 2, versículo 4. Daniel 2018 enfatiza que, embora a graça seja uma só, ela se manifesta de várias formas no começo, meio e fim. A fé é a etapa seguinte. O pecador arrependido se une a Cristo pela fé e experimenta a justificação. Abre aspas. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe a justificação. Fecha aspas, Romanos capítulo 5, versículo 16. O pecado gerou a morte no pecador. Esse, arrependido e crendo em Cristo, foi justificado e nasceu novamente, entre parênteses, foi regenerado. É o que chamamos na teologia de novo nascimento. Ainda que o Espírito Santo estivesse agindo no pecador desde o início para levá-lo à conversão, ele ainda não habitava seu corpo. Isso ocorre no novo nascimento, ou no batismo com o Espírito Santo. Abre aspas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Fecha aspas, Gálatas capítulo 3, versículos 26 ao 27. A promessa de Jesus era que os seus discípulos seriam revestidos de poder assim que fossem batizados com o Espírito Santo, conforme o relato de Lucas. Abre aspas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Lucas capítulo 24, versículo 49 ao 53, Almeida Revista Atualizada. Abre aspas. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Fecha aspas. Atos capítulo 1, versículo 8, Almeida Revista Atualizada. Este revestimento de Cristo ocorreu no batismo com o Espírito Santo, pois essa era a promessa, abre aspas, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Fecha aspas, Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. A condição para sermos filhos de Deus é sermos revestidos do seu Filho. E isso ocorre quando cremos nele e somos batizados com seu Espírito Santo. Abre aspas. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo
foram batizados, de Cristo se revestiram. Fecha aspas, Gálatas 3, versículo 26 e 27. Aqui temos a afirmação de que todos são filhos de Deus mediante a fé em Cristo. O mesmo afirmado por João, conforme vemos, abre aspas, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Fecha aspas, João capítulo 1, versículos 12 e 13. Existe um poder que opera por meio da fé em Cristo, gerando novo nascimento. Acerca do novo nascimento, Jesus falou com Nicodemos, abre aspas, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nascer da carne é carne, e o que é nascer do Espírito é Espírito. João 3, versículos 5 ao 6. Abre aspas. Não nasceram do sangue, fecha aspas. É o mesmo que não nasceram da carne. Assim como Cristo habitava com seus discípulos, o Espírito Santo também, de outra sorte, eles não teriam condições de operar milagres. Com a imposição das mãos, quando foram enviados para a tal missão, conforme já citado em Mateus capítulo 10 e Lucas capítulo 10. Contudo, eles não haviam recebido o Espírito Santo em sua forma plena, conforme o relato de João, abre aspas. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Mas ele se referiu ao Espírito que, mais tarde, receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo, até aquele momento, não fora concedido porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Quem é Jesus Cristo? Fecha aspas. João capítulo 7, versículo 39. Cristo iria habitar no crente após a sua glorificação, após subir para junto do Pai. Abre aspas. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Fecha aspas. João capítulo 16, versículo 7. Citarei alguns comentários sobre o assunto de Gálatas 3. O comentário bíblico de Adam Clarke diz o seguinte, abre aspas, versículo 27, todos vocês que foram batizados em Cristo, todos vocês que creram em Cristo como Messias prometido e receberam o batismo como uma prova pública de que haviam recebido a Cristo como seu Senhor e Salvador, revestiram-se de Cristo, receberam seu Espírito, entraram em seus interesses, copiaram suas maneiras. Colocar ou ser vestido como um é assumir a pessoa e personagem daquele. E aqueles que o fazem devem agir sua parte e manter o caractere que eles assumiram. Fecha aspas. Comentário do Testamento grego de Cambridge para escolas e faculdades. Abre aspas. Em Gálatas, capítulo 3, versículo 27 a 28, São Paulo mostra como eles obtiveram sua filiação. Começando a provar a verdade de toda a afirmação
em Gálatas 3:26. Para uma pessoa, seja Romanos 6:3, 1 Coríntios 1:2, Mateus 28:19, Cristo foi o objetivo e o propósito do seu batismo. E através dele, você se apropriou da relação com Deus na qual Cristo está. Você recebeu tudo o que Cristo é. Não há pensamento aqui de adiar o velho homem de desejos pecaminosos, Colossenses 3:8-12, mas apenas de deixar o estado anterior de pupila pela união com Cristo. Fecha aspas. Comentário crítico explicativo de toda a Bíblia. Vestiram, abre aspas, vestiram a Cristo. Vocês, nesse ato de serem batizados em Cristo, vestiram-se em Cristo. Cristo é para você a toga virilis, a roupa romana do homem adulto, assumida quando deixa de ser criança. Pelo batismo, vós crestes em Cristo. Portanto, sendo ele o Filho de Deus, vocês se tornam filhos por adoção, em virtude de sua filiação por geração. Deus nos considera nele como portador do nome e caráter de Cristo e não do nosso. O batismo, onde responde ao seu ideal, não é um sinal vazio, mas um meio de transcendência espiritual da condenação legal para a união viva com Cristo e filiação a Deus por meio dele. Romanos 13:14. Somente Cristo pode, ao batizar com seu Espírito, fazer com que a graça interior corresponda ao sinal externo. Ao prometer a bênção no uso fiel dos meios, a Igreja presume com razão na caridade que é esse o caso, nada aparecendo ao contrário. Fecha aspas. A água do batismo é um sinal externo de uma evidência interna. O ministro batiza o cristão com a água, mas somente Cristo pode batizar internamente o cristão. Abre aspas. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3, versículo 11, Almeida Revista Atualizada. O batismo em água não é uma confirmação do que ocorre internamente, mas um símbolo que aponta para uma realidade espiritual. Esse sacramento em si não tem poder de conferir graça ao batizando, a menos que o mesmo esteja preparado para recebê-la, pela ação do Espírito que opera por meio da fé. Ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Como entender esses dois batismos? João compara o primeiro, o seu batismo nas águas, com o batismo com o Espírito Santo e logo, em seguida, fala de outro batismo, o batismo com fogo. Mas o que João queria dizer com isso? Para chegarmos a respostas, precisamos observar o contexto em que João disse isso. Abre aspas. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Mateus capítulo 3, versículos 7 ao 10, Almeida Corrigida Fiel. João fala do juízo de Deus, mesmo sobre aqueles religiosos
que se achavam salvos por considerarem filhos de Abraão. No entanto, a menos que eles se arrependessem e demonstrassem isso por meio do fruto, seriam cortados e lançados no fogo. Logo a seguir, ele pronuncia-se sobre o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Abre aspas. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fecha aspas, Mateus 3, versículo 11. Devemos comparar as expressões seu batismo, entre parênteses, batismo com água, que aparece no versículo 7, com eu vos batizo com água, que aparece no versículo 11. Nesse momento, João está falando da mesma coisa. E a seguir ele fala sobre a necessidade de produzir fruto digno de arrependimento, que deve ser comparado com a sua fala sobre a finalidade do seu batismo com água, entre parênteses, arrependimento, que aparece no versículo 11. Logo a seguir, ele fala da superioridade de Cristo, abre aspas, mais poderoso do que eu, fecha aspas. E então, das atribuições de Cristo, batizar com o Espírito Santo e com fogo. Enquanto João batizava o exterior, somente Cristo poderia batizar o interior. Embora João pregasse o juízo sobre os impenitentes, somente Cristo poderia puni-los com fogo. Ao que parece, a ordem é a seguinte: aquele que se arrepende deve ser batizado com água, como símbolo de purificação e iniciação de entrada no reino. Contudo, não é o batismo em água que tem o poder de purificar, mas o Espírito Santo. E a condição para a purificação deve ser o arrependimento sincero, entre parênteses, frutos. Caso contrário, ao invés de receberem o Espírito Santo, receberiam o batismo com fogo do juízo, entre parênteses, abre aspas, que não produz bom fruto, é cortado e lançado no fogo, fecha aspas. O versículo seguinte também transmite essa ideia, abre aspas. Em sua mão tem a pá, e limpará sua eira, recolherá no celeiro seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará, fecha aspas. O fogo que nunca se apaga, nesse contexto, não deve ser o batismo com o Espírito Santo, e sim o juízo de Deus. Uma passagem importante a ser ressaltada é a que Lucas falou do batismo de João e da promessa do batismo com o Espírito Santo e não mencionou o fogo. Abre aspas. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Fecha aspas. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5. Isso tem uma razão lógica, a de que os ouvintes eram discípulos, não haviam os incrédulos, como no contexto de João. Da mesma forma, Marcos, abre aspas, eu vos batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Certo dia Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e João o batizou no Rio Jordão. Enquanto saía da água, viu o céu se abrir e o Espírito Santo descer sobre ele como uma pomba, fecha aspas. Marcos 1, versículos 8 a 10. Bíblia Sagrada, nova versão transformadora. Quando Lucas relatou o batismo de Jesus, como decidiu descrever a presença dos incrédulos, frisou o batismo com fogo. João respondeu a todos, eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em Atos, ele relata essa promessa, mas omite o fogo. Não porque tivesse esquecido, mas provavelmente porque a sua audiência era apenas de cristãos e o batismo com fogo não está destinado
aos cristãos. Matthew Henry, comentando essa passagem, diz, abre aspas, João os lavou com água, simbolizando que Deus os limparia de todas as suas iniquidades, sugerindo assim que, por natureza e prática, todos estavam poluídos e não podiam ser admitidos entre o povo de Deus, a menos que lavados de seus pecados na fonte de Cristo. Naquele dia, uma fonte jorrará para os descendentes de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para purificá-los do pecado e da impureza. Zacarias, capítulo 13, versículo 1, fecha aspas. João Calvino, comentando, diz, abre aspas, a parte principal de sua declaração é que ele representa Cristo como autor do batismo espiritual e ele mesmo como apenas o ministro do batismo externo. Fecha aspas. Para os pentecostais, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para testemunhar, como afirmou o próprio Cristo, abre aspas, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até aos confins da terra. Fecha aspas. Atos capítulo 1, versículo 8. Seria esse poder um poder para operar milagres? Um poder para operar nos dons de poder, conforme a lista de 1 Coríntios 12? Os discípulos de Jesus já não possuíam esse poder? Claro que sim. Eles curavam os enfermos e expulsavam os demônios. Então devemos pensar nesse poder para testemunhar em algo além disso. Embora eles tivessem o poder de operar milagres em nome de Jesus, quando Cristo foi crucificado, todos ficaram com medo e esconderam. Então devemos pensar nesse poder como uma ousadia, coragem, para testemunhar em todos os lugares, ainda que tivessem que enfrentar a morte pelo martírio, como de fato enfrentaram. De acordo com Albert Barnes, abre aspas, a palavra poder aqui se refere à ajuda que o Espírito Santo concederia, o poder de falar em novas línguas, de pregar o evangelho com grande efeito, de suportar grandes provações, etc. Veja Marcos 16, 17. A palavra original aqui é martírios. Martírios, que quer dizer, a partir dessa palavra, o nome Marte foi dado aos que sofreram em tempos de perseguição. A razão pela qual este nome foi dado a eles foi que eles testemunharam a vida, instruções, morte e ressurreição do Senhor Jesus, mesmo em meio à perseguição e à morte. Fecha aspas. Esse poder para testemunhar, de acordo com Barclay, pode ser compreendido em 3 exemplos, abre aspas. Primeiro, uma testemunha é um homem que diz, eu sei que isso é verdade. Em segundo lugar, o verdadeiro testemunho não é de palavras, mas de ações. Terceiro, em grego a palavra para testemunhar é a palavra para mártir, é a mesma. Uma testemunha tinha que estar pronta para se tornar um mártir. Ser testemunha significa ser leal, custe o que custar. Fecha aspas. O batismo com o Espírito Santo e o preparo da igreja para o arrebatamento. O batismo com o Espírito Santo tem como finalidade o preparo da igreja para o arrebatamento? Sim e não. Se entendermos o batismo com o Espírito Santo como uma segunda bênção, como querem os pentecostais, não. Uma vez que o crente se torna parte integrante do corpo de Cristo a partir da habitação do seu Espírito em sua vida. Algo que ocorre na conversão, defendido por todos os cristãos. Contudo, se entendermos o batismo com o Espírito Santo como o recebimento do Espírito
pelo crente na conversão, como demonstrado nesse estudo, então sim. Devemos entender que o batismo com o Espírito Santo, como já dito anteriormente, tem o propósito de filiação, capacitação para testemunhar de Jesus por meio da pregação e dos dons e serviço. Ainda que haja alguns dons que destacam o poder de Jesus operando no campo sobrenatural, não devemos limitar os dons à lista de 1 Coríntios 12. Não há dúvidas de que o propósito de Paulo era falar do corpo de Cristo e a importância de seus membros. Abre aspas. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. Fecha aspas. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4 ao 7. Embora Romanos 12, Paulo fala também sobre a igreja como corpo, abre aspas, da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar as pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Fecha aspas. Romanos capítulo 12, versículo 4 e 8. Em ambos os casos, a preocupação de Paulo é mostrar a unidade do corpo de Cristo. Os sinais visíveis do batismo com o Espírito Santo no início da igreja tiveram o propósito de testemunhar a inclusão de diferentes classes no corpo de Cristo. Judeus, conforme Atos 2, samaritanos, conforme Atos 8, gentios, conforme Atos 10, e os discípulos de João, conforme Atos 19. Abre aspas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora temos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. 1 Coríntios 12, 11 ao 13. Versão NVI. Abre aspas. Depois disso acontecerá que derramarei do meu Espírito sobre todo ser vivo. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos anciãos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Naqueles dias derramarei também o meu Espírito sobre os escravos e as escravas. Fecha aspas. Joel capítulo 2, versículo 28 ao 29. Após o Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo não necessita ser com sinais visíveis, embora possa ocorrer segundo o propósito divino. Se queremos buscar pela evidência do batismo com o Espírito Santo, devemos procurar no fruto do Espírito Santo, ou nas boas obras, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Fecha aspas, Efésios capítulo 2, versículo 10. Há muitos fazendo barulhos, sem demonstrar sinais de verdadeira conversão.
enganam-se a si e aos outros. Que Deus tenha misericórdia. O cristão hoje, por ter visões, revelações, pode ter visões, revelações, sonhos, falar em línguas e profetizar, mas desde que o faça com temor e amor. Abre aspas, nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Fecha aspas. Atos capítulo 2, versículo 17, NVI.